Convido a Fátima e a Tânia para estar vindo aqui à frente. A Fátima vai apresentar a Tânia para a gente. E a Tânia vai ser a portadora da palavra esta noite. Pode subir, viu? Pega aquele negócio. É com muita alegria no coração que eu apresento a Tânia Mukiuti à nossa igreja. Ela já esteve aqui de outras vezes como visitante, hoje vai nos trazer a palavra. Nós nos conhecemos desde a adolescência e fomos entregar muito folheto na praça, participar daqueles cultos. Antigamente tinha muito disso, né? A mocidade ia para a praça, tocar um violão, distribuir folheto e pregar a palavra. E foi um tempo muito bom, né, Tânia, que a gente tem muita alegria. Eu também trabalhei com a mãe da Tânia, com os adolescentes da igreja, e foi um período também muito bom. Eu gostava muito de me envolver em tudo, e foi um tempo assim maravilhoso. E a irmã da Tânia também fez música, e foi ministra de música durante muitos anos. Agora ela se casou e mora nos Estados Unidos. Mas é uma família que se dedica, sempre se dedicou ao Senhor, a estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Então, eu convido a igreja para se colocar em pé, para que a gente possa... esqueci de falar que a Tânia é psicóloga e também missionária nas horas vagas. Ela tem trabalhado muito em prol da causa do Senhor, atendendo o povo de Deus, dando cursos, em portas abertas. Ela já participou várias vezes como socorrista e tem feito o trabalho do Senhor mundo afora. O ano passado esteve na Índia e, por isso, nós a convidamos para estar aqui. Ela esteve lá juntamente com uma missionária daqui do Brasil, trabalhando com órfãos. Depois, provavelmente, ela vai falar sobre isso e vocês entenderão melhor. Vamos orar, então. Estendam sua mão em direção à Tânia, abençoando a vida dela. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje, Senhor, é comemorado o dia da igreja perseguida, para que muitos possam, Senhor, estar refletindo neste dia, nesta igreja, Senhor, que sofre tanto, Senhor. Os irmãos nossos estão sofrendo, e que nós possamos nos despertar a estarmos, Senhor, orando por cada um deles. Pai, nesta hora eu te peço, Pai, de uma maneira toda especial, que o Senhor possa usar a vida da Tânia, que vai falar, Senhor, da Tua palavra aqui, Pai. Cuida dela, que não seja ela, mas seja o Teu Santo Espírito a estar falando através dela. Abençoa a sua vida. Muito obrigada, porque ela veio, Senhor, de tão longe aqui, para estar hoje conosco, Pai, para trazer a Tua mensagem. Abençoa seu esposo, abençoa seus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Obrigada, Fátima. Podeis assentar. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que eu venho a esta igreja, e sinto um carinho muito grande e uma alegria muito grande de estar aqui. Para mim é uma honra, e confesso que também uma responsabilidade muito grande de falar daquilo que o Senhor quer, né, que eu fale, e ser um porta-voz dele é sempre bastante temeroso, porque o nosso Deus é o grande eu sou. Eu penso que a gente precisa ter um pouco mais de cautela quando a gente se refere ao nosso Deus. Creio que ficou muito vulgar falar, ai, meu Deus, não sei das quantas. E não é bem assim, né? E quando a gente viaja por esse mundo afora,
mesmo aqui dentro do Brasil, a gente percebe que o nosso Deus vai muito além do ai, meu Deus. Antes de falarmos sobre o que viemos falar aqui, eu gostaria que fosse passado um vídeo do testemunho de algumas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e como se dá o desenrolar da vida delas depois que elas têm Jesus, né, que elas aceitam Jesus. Então, eu gostaria que passássemos aí um vídeo sobre a conversão de algumas pessoas. Jesus é santo, poderoso, e Ele vive, e Ele me tirou da prisão. Subhashi foi preso e acusado de crimes que não cometeu. Radicais hinduístas da minha região ficaram incomodados com o crescimento da nossa igreja. Eles convenceram uma pessoa a prestar queixa contra mim e fui levado à delegacia. E depois, quando eu terminei o meu depoimento, o policial me agrediu com muita força e eu fui preso. Os cristãos indianos são minoria no país, onde 80% da população é hinduísta. Seguir a Jesus, principalmente longe das grandes cidades, é uma luta diária. Em situações como a de Subhashi, a intervenção de Deus é a única esperança. Eu comecei a jejuar e a orar, e então em uma visão Deus confirmou que me libertaria. Então eu comecei a compartilhar o Evangelho na prisão. Então, no 10º dia, eu e mais 11 presos que também começaram a orar, nós fomos soltos, sabe? Até um funcionário da prisão disse: Jesus é o verdadeiro Deus. E eu continuei pregando e mostrando o amor dele para aquele funcionário. Sabe, se João Batista foi decapitado e Pedro foi crucificado, por que eu não posso ser preso? Se Jesus era inocente, mas foi humilhado e foi morto, eu também não cometi nenhum crime, mas sei que o que eu passo aqui não se compara com a liberdade que eu vou ter na vida eterna. É algo maravilhoso que eu guardo dentro de mim, essa esperança. Eu sei que eu estarei com Deus. Caminhar com Jesus é desafiador, mas como corpo, ajudamos e consolamos uns aos outros. Subhashi foi liberto, mas ainda existem 4 acusações contra ele. Apesar disso, ele continua pregando o Evangelho. Ore pelos cristãos perseguidos na Índia. Realize o DIP em sua igreja. Muito obrigada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 diz: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E é isso que Subhashi passou e muitos na Índia passam. Recebi um áudio de uma missionária e ela disse que esse primeiro-ministro que foi eleito agora tem o apoio de muitos estados na Índia. E há pouco tempo, isto é, a semana passada ou retrasada, um líder da Igreja Católica pediu na rede de televisão para que os cristãos se unissem para orar pela Índia. Ele nem citou nada a respeito de política e nem de perseguição, e uma pessoa da televisão, de um canal muito forte, ele zombou desse líder religioso cristão e levou muitos indianos a reforçar o pensamento deles em relação à perseguição. E a mídia tem reforçado isso lá na Índia.
porque esse primeiro-ministro, ele é totalmente anticristão. Por isso, do ano passado para cá, nós vemos tantas atrocidades acontecendo na Índia e a coisa tende a piorar ainda mais. Como já foi falado aqui, é um país grande e ele é cercado por países que também não têm nenhum tipo de abertura para o cristianismo, como, por exemplo, China, Nepal, Butão. Butão é um país onde é proibidíssimo falar do Evangelho. Eu creio que tem 0,0001% de cristão. Mianmar, são esses países que cercam a Índia. Então, nós vemos que os cristãos que são pegos, por exemplo, são refugiados e chegam na Índia, como alguns que nós conhecemos lá, que eu participei de cultos na igreja de refugiados, nós percebemos que, quando eles são pegos, principalmente as mulheres, que não têm muita força, aliás, força alguma lá, elas são condenadas e são deportadas para o seu país de origem. E, quando elas chegam lá, elas são condenadas à forca. Então, eles não matam, mas eles levam a pessoa para o matadouro. Então, nós vemos que precisa realmente de muita oração. Uma coisa que é muito interessante é que a Índia ela foi colonizada durante muito tempo pela Inglaterra, e há mais ou menos 60 anos atrás ela alcançou a sua independência da Inglaterra, e uma das línguas que se fala bastante lá é o inglês. Embora somente isso que a Inglaterra, somente não, basicamente isso que a Inglaterra deixou como herança. Alguns jogos de futebol, algum tipo de jogos também da Inglaterra, os indianos praticam, inclusive, em uma das Olimpíadas, eles foram campeões, são melhores do que os ingleses, mas a questão da cultura é realmente bem fechada. A religião é politeísta, eles têm mais de 300 mil deuses. E, a não ser o hindu, tem também o islamismo, mas eles atualmente estão perseguindo também os muçulmanos, porque os muçulmanos também mudam a cultura, assim como os cristãos. Então, eles estão, como os muçulmanos são num grupo muito grande, eles impedem a construção de mesquitas, eles não renovam passaporte de muçulmanos, eles fecham os açougues, onde os muçulmanos compram as suas carnes, e, enfim, eles dificultam ao máximo para o muçulmano. E, para o cristão, é um grupo bem menor, né? E, então, eles oprimem mais o cristão. Por isso, a grande dificuldade hoje em 2018, da propagação do Evangelho de Jesus Cristo na Índia, pelos cristãos. O que nós vemos também é que a população ela é dividida por castas. A casta mais alta são o dos sacerdotes indianos, e também é dividido por tipos de profissão, essas castas, e eles acreditam na reencarnação. Então, eles adoram os animais, eles não maltratam, não matam a vaca, nem o macaco, bem como outros animais, porque eles acreditam que se um desses animais pode ser a reencarnação de um ancestral deles. Então, eles tratam bem como se estivesse tratando bem um ancestral. E nós vemos que a cultura varia muito de estado para estado, inclusive essa opressão, né, varia muito de estado para estado, essa opressão em relação aos cristãos. Uma coisa muito interessante é que a Índia é um país democrático, tem a eleição do presidente e do primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, hoje em dia, é o que está oprimindo bastante os cristãos.
mas ele é democrático em termos, porque a televisão ela é direcionada pelo governo, o celular, existem muitos hackers, além de, eu não sei o nome de pessoas que lidam muito com essa internet, a invasão de e-mails e WhatsApp, e todos os tipos de comunicação. Então, nós vemos que lá é um país onde a tecnologia é bastante avançada, e eles usam isso a favor do governo. E denunciar, delatar alguém em favor do governo, para eles é sempre privilégio. Quando eu estive lá, um casal de uma situação financeira muito boa, eles tinham uma fábrica de instrumentos musicais e de uniformes. E essa fábrica ia muito bem, e ali nessa fábrica eles tinham como funcionários alguns missionários. E aí um dos funcionários, é obrigado a ter funcionários do país deles. E um desses funcionários do país, um dos indianos, delatou para o governo que esse dono da fábrica estava dando emprego para cristãos. E eles saíram de férias. Quando eles voltaram, na embaixada não deixaram eles entrarem no país. Eles ficaram só com a roupa que eles tinham levado. Nem a fábrica, nem a casa, nem os bens, nada eles puderam mexer. Porque para aquele empregado era muito mais nobre delatar o patrão e até correr o risco de ficar sem emprego, do que deixar de ter esse moral com o governo. Então, nós vemos que a ignorância, né, é muito grande em todos os aspectos. Nós precisamos entender que essa questão não é uma maldade. Nós vemos realmente que o Salmo 115, eles têm não apenas os ídolos deles, mas eles próprios têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam aquilo que deve ser falado. E isso a gente vê uma ignorância muito grande, o que o inimigo faz. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos agir como Jesus, né? Detestar o pecado, mas amar o pecador. E, às vezes, a gente olha para pessoas que são anticristãos e a gente age de uma maneira agressiva. E isso, Deus não se agrada. Nós cristãos, somos muito críticos. Já pararam para pensar? Nós, quando nos deparamos com uma situação adversa, na maioria das vezes, a gente aponta o dedo e fica falando dos defeitos das pessoas. Uma vez eu estava atravessando uma avenida, junto com uma amiga que foi comigo, e essa missionária, e uma senhora de uma classe social alta, ela chegou para nós e disse: de onde vocês são? Nós falamos: somos do Brasil. Ela disse assim: percebi que vocês são muito alegres. Vocês não se importam com essa sujeira toda e esse barulho todo da Índia? E nós dissemos: não, nada disso nos importa, porque importante é o que nós viemos fazer aqui. E começamos a falar, né, do amor de Deus para aquela mulher. E ela convidou a gente para tomar um café na casa dela. Nunca tinha nos visto. Então, para eles, a gente percebe assim uma pureza, né, no comportamento, na maneira como eles nos veem. E isso é digno de muita oração, né? Então, nós vemos que essa questão da democracia, ela é camuflada, né? Não é bem uma democracia. O que nós passamos por várias cidades. Taj Mahal, por exemplo, fica em Agra. Agra é uma cidade onde tem muitos deuses, muitas figuras de deuses. E Taj Mahal é um túmulo onde o imperador da época enterrou a esposa, e ele amava demais aquela esposa. E ele enterrou ela lá e transformou aquilo
num símbolo da Índia. São tantos mármores, tanta ostentação, que o filho dele, depois de grande, mandou prender ele num dos lugares lá, num castelo, para que ele não continuasse gastando tanto dinheiro da Índia. E aí, então, aquele lugar passou a ser o símbolo da Índia. O rio... Buda também começou o budismo lá na Índia, na cidade de Samadhi. E a gente vê que o budismo também é uma religião que impera bastante na Índia. Nós vimos também Mumbai é o coração financeiro da Índia. E Nova Delhi é a capital financeira, é a capital da Índia. Uma coisa que é muito interessante, que é um lugar bastante místico, é uma cidade bastante antiga, né, que é Varanasi. Varanasi é onde passa o rio Ganges. E o rio Ganges, para eles, é como se fosse um deus. Lá no rio Ganges, eles adoram a deusa Ganga. E eles acreditam que, quando eles mergulham no rio Ganges, os espíritos são expulsos, e os maus espíritos, né? E há um perdão e busca de respostas. É muito interessante isso. Quando a pessoa tem um lugar no rio Ganges, onde as pessoas são cremadas. E nesse crematório, é muito interessante que as pessoas são cremadas e depois as cinzas são jogadas no Ganges. E o Ganges é um rio bastante poluído, né? Muito dejetos de animais, de pessoas, e mesmo assim é tido como um deus. Então, nós vemos as pessoas, né, fazendo oferendas, e elas fazem muitos sacrifícios, às vezes viajam centenas de quilômetros para chegarem aqui no Ganges, principalmente os sacerdotes, para prestar culto aos deuses deles. Na cultura, lá nós estivemos visitando alguns missionários, inclusive da Jocum, vários missionários da Jocum. Pode passar o vídeo. Alguns missionários, uma das missionárias, ela preparou para nós uma comida muito gostosa, e aquela comida era uma massa com alguns molhos. Essa daí. A comida ela tem bastante legumes, lentilha, grãos, mas o povo não tem muito acesso a isso. É mais a classe mais elevada. Aquela imagem anterior é de uma missionária que ela toma conta das meninas da Índia, umas meninas indianas, que fazem parte de um orfanato. E, nesse orfanato, tinha algumas meninas, e o governo, a partir desse ano, obrigou os orfanatos cristãos ou a trazer crianças do governo, meninas abandonadas, crianças abandonadas, para eles cuidarem. E os orfanatos cristãos não têm dinheiro para sustentar mais do que o que eles já fazem, que é, no máximo, 15, 20 crianças. Ou, então, pegar essas crianças e levar para o orfanato do governo, que foi o que aconteceu. Então, esse casal de missionários, que essa de xadrez vermelho e o esposo dela, tiveram que mandar as meninas para o orfanato do governo. E essas meninas já estavam sendo evangelizadas, e lá no orfanato onde elas estão dando um exemplo muito grande. Pode passar. Aqui é uma das favelas onde nós íamos para falar do amor de Deus. Então, nós levamos... eu fui com uma mala de 9 quilos, uma mala de mão dentro do avião, e levei 2 malas de 32 quilos só de doações. Essas doações foram para as crianças do orfanato e para as favelas. Nas favelas, os missionários fazem trabalho com as mulheres para ensiná-las a fazer artesanatos. Então, foi o que nós levamos.
E essas mulheres, elas fazem os artesanatos, vendem, ou mesmo usam para elas, né? E ali elas têm um momento de aprender sobre Jesus. E em um dessas favelas, nós ensinamos um tipo de um creme para elas passarem no rosto para esfoliação. E elas perguntaram se elas conseguiam ficar com a pele branca. E nós dissemos que não tinha como ficar com a pele branca. E é muito interessante que daí houve abertura para falar sobre Jesus, que ele transforma o coração, né? E ele deixa o coração mais alvo do que a neve. E assim também outros ensinamentos. Pode passar. Aqui nós estávamos ensinando a fazer umas bolsinhas de tecidos que foram conseguidos, né? Transformamos esses tecidos em bolsinhas, tecidos que já não eram mais usados, né? Tecidos que iam ser jogados fora. Então, aí, a missionária conseguiu dizer para elas que assim somos nós. Jesus, ele transforma aquilo que parece nada, porque as mulheres lá são vistas como nada, elas não são valorizadas, em uma bolsa bonita, útil. Então, que o Senhor pode transformar a vida delas, como transformou aquele tecido naquela bolsinha, né? E assim fala-se do amor de Jesus, conta-se histórias da Bíblia, história de Moisés, história de Esther, história de Débora e tantas outras mulheres da Bíblia. Então, essa aqui é uma outra favela, onde os missionários, tanto da Jocum quanto os missionários que nós conhecemos, falavam, ou falam, né, do amor de Deus. Nesses lugares, só pode entrar com a roupa indiana. Essa daqui é uma das mais práticas, e tem o sari, né, que eu também trouxe, mas o sari é uma roupa que mais elas sabem andar com ele, né? Se a gente for ficar andando com o sari, nós brasileiros, ele acaba caindo, porque tem que fixar muito bem as pregas na frente. Muito bem, pode passar. O que eu gostaria de falar com vocês era isso aí, sobre Romanos, capítulo 10. Como invocarão? Como essas pessoas da Índia invocarão o nome do Senhor, se não tiver quem pregue? Como pregarão, né? Como crerão, se não tiver quem pregue? Se não tiver alguém que vá até elas, se não tiver pessoas disponíveis para que fale do amor de Deus para elas, para que elas possam crer, como que elas vão poder crer? Porque elas creem naquilo que é passado para elas, né? Naquilo que elas acreditam que seja verdade. E aí o Senhor fala, né, através de Paulo aqui, e como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uma vez eu vim aqui na igreja, e a Rosângela estava dizendo sobre essa questão de ser missionário, não apenas saindo do país, aqui mesmo. Eu vejo que, para que nós tenhamos condições de sermos missionários, quer seja na nossa cidade, no nosso estado, país ou fora dele, é muito importante que nós tenhamos comunhão com Deus. Essa comunhão, ela não é possível de acontecer se dentro de nós não tiver um alerta em relação a quem somos e o que nós cremos. Se não tiver dentro de nós um estímulo para falar desse amor. Irmãos, eu afirmo para vocês que se vocês não têm estímulo para falar do amor de Deus, é porque o amor de Deus não está muito forte dentro de você. Porque quando o amor de Deus ele está muito forte dentro de nós, a gente tem o desejo de passar para frente, de falar para as pessoas. Nós temos o desejo de que as pessoas também sejam transformadas. Tenho certeza que se vocês se dispuserem a falar do amor de Deus, a abrir a boca de vocês, a falar daquilo que vocês têm aprendido aqui dentro dessa igreja, ou mesmo lá nas suas casas, lendo a palavra, lendo alguns livros, essa igreja vai lotar tanto que vocês vão precisar ter 4, 5 cultos por domingo. Por que isso não acontece? Será que o problema está só na liderança? Não creio. Não creio. Eu penso que falta para nós conhecermos a Deus. Isaías 45, Deus fala isso. Se você me conhecesse, saberia quem eu sou. Leia Isaías 45.
Se você me conhecesse, saberia que sou eu quem criei todas as coisas. Deus é o dono de todas as coisas. Irmãos, vocês já pararam para pensar que nem a tua vida é tua? A nossa vida, ela é concessão de Deus para nós. Ela não é nossa. E a gente tem a petulância de achar que nós somos donos da nossa vida. O marido acha que ele é o dono da esposa. A esposa acha que ela é dona do marido. Os pais acham que são donos dos filhos. Ninguém é dono de nada, nem mesmo das coisas que nós temos. A minha casa, o meu carro, o meu não sei o quê. Sabe, quando nós pararmos de olharmos mais para dentro do eu, e começarmos a parar de dizer meu, eu, tenho certeza que muitas outras coisas vão mudar na nossa vida. Inclusive o nosso olhar para com Deus. Os filhos são herança do Senhor para nós. O que nós estamos fazendo com a herança que Ele nos deu? A casa, carro, é para uso dEle. O que nós estamos usando aquilo que Ele nos deu para a glória dEle, irmãos? Se às vezes nem agradecer, a gente agradece. Hoje, quando nós fomos lá no parque, na reunião das crianças, alguém estava dizendo sobre a questão da crise, que nós precisávamos orar. O irmão, quando falou aqui à frente, ele disse que, às vezes, Deus permite que certas coisas, como o que nós estamos passando, ou com o que a Índia está passando, aconteça para que a gente acorde um pouco mais, para que seja um alerta para nós. Eu penso que isso é verdade, sim. É pura verdade. Se você não passa por um problema de saúde, você não busca Deus. Se você não passa necessidade financeira, você não busca Deus. Se você não passa por algum problema de conflito, você não busca Deus. É incrível como o ser humano é movido pelo conflito. Percebeu? Por que agora todo mundo resolveu se unir para orar pela nação? Isso já tinha que ter sido feito há muito mais tempo. Por quê? Agora nós estamos passando uma crise. E vocês acham que Deus não está no controle disso? Sendo que Ele está no controle de todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Nós estamos sendo iguaizinhos o povo de Israel quando saiu do Egito. Estamos reclamando de muita coisa, e Deus está mandando maná, e Ele manda codornizes, e Ele manda a água, e Ele manda as coisas, e a gente só reclama. Vocês já pararam para pensar que, para chegar aqui, houve um monte de livramento, que vocês não morreram do coração, não sofreram um AVC, não houve um acidente de carro, vocês chegaram aqui. Por acaso vocês agradeceram pelo que não aconteceu? Por quê? Porque a gente mal agradece por aquilo que a gente vê. E aí a gente acha que os indianos, que são os líderes lá, que perseguem os cristãos, são maus. Como assim? Eles são ignorantes em relação à palavra. Eles precisam de oração, assim como o nosso presidente precisa de oração. Assim como os nossos líderes precisam de oração. Irmãos, se vocês tivessem a noção do que a oração faz, ela remove céus e terra. A oração, ela ressuscita mortos. Não pense que os mortos ressuscitavam só no passado, ou só quando Jesus chegou para Lázaro e mandou ele sair do túmulo. Hoje em dia, pessoas são ressuscitadas. Quem vai nos hospitais podem notar isso. Aliás, o hospital é um bom lugar para que nós possamos falar de Jesus, porque ali as pessoas, elas são pacientes, elas são pacíficas. Dificilmente elas vão sair de lá e começar a brigar com você. Mas a gente acha que não, né? O evangelho tem que ser anunciado para quem é missionário, para quem é pastor. Ah, irmãos, vocês sabem que quando chegar lá no céu, o Senhor vai perguntar: por que você não me falou de Cristo, de mim, para aquele que estava do teu lado? Você vai dizer: ah, Senhor, é porque eu fiquei com vergonha. Ah, Senhor, é porque eu não tive tempo. Ah, eu não estava preparado. E o Senhor vai olhar e vai falar assim: não te conheço. Mas, Senhor, no teu nome eu cantei lá na frente, no seu nome eu preguei, eu falei do teu amor para aquela pessoa lá que veio me perguntar do Senhor. No teu nome eu até orei por alguém, Pai. Não te conheço. Você fez tudo para se aparecer, você fez tudo por você mesmo, pelo teu ego. Não te conheço. Tantos jovens precisando do amor de Jesus. Tantas pessoas aí, do mundo afora, precisando do amor de Jesus. O que nós estamos fazendo como igreja? Muitas vezes a gente mostra um Jesus carrasco,
um Jesus que pune. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela, muitas igrejas cristãs estão perdendo jovens porque apresentam um Jesus igual os católicos faziam no tempo da indulgência, que para ter o amor de Jesus, ou para ter a bênção, a gente precisava fazer alguma coisa, precisava pagar um tributo. Deus não é assim, não. O que Deus quer é um coração puro, sincero, sem manchas. Falta para nós, sabe o quê? Limpar as vestes. Sabe quais vestes? Aqui, ó, da nossa mente. Parar de sermos tão materialistas. Pararmos de ser tão egoístas. Pararmos de ser tão reclamões. Às vezes a gente olha, lê a palavra, somente nos Salmos, né? Porque Salmo conforta. Eu acho que a gente precisa ler um pouco mais a Bíblia. Eu gosto muito de um texto que Jesus fala, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Libertará, inclusive, do comodismo. Aí Jesus fala, aprendam de mim que sou manso e humilde. E às vezes a gente vê que isso não acontece, a mansidão e a humildade. Aí Jesus fala que nós precisamos ser simples como a pomba e astutos como a serpente. Será que nós estamos sendo simples como a pomba e astutos como a serpente? Ele falava que as pessoas lá do mundo, às vezes, são mais sábias do que os filhos da luz. Muitas vezes, a nossa imposição em relação às coisas tem muito mais a ver conosco do que com o outro. Cuidado, irmãos. Eu acho que é hora de resgatar uma série de coisas. Mas, para resgatar lá fora, nós precisamos resgatar aqui dentro. Você precisa se perdoar para poder perdoar o outro. Tem muita gente dentro das igrejas com rancor no coração, com mágoa. E as orações não passam do teto. Por quê? Porque Deus não aceita vestes sujas. Mágoa e falta de perdão é veste suja. E sujeira não entra no céu. Precisamos ficar um pouco mais alertas em relação a isso. Liberar perdão. Ah, mas o outro não merece. Você não sabe o que o outro me fez. Não sei, mas Jesus sabe. Ele levou na cruz todas as nossas angústias, todos os nossos pecados e o pecado dos outros também. É a Ele que você vai ter que prestar contas. Libera perdão, irmão. Libera perdão, irmã. Perdoa, porque senão, na Bíblia diz que se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. E se você não perdoar e não for perdoado por Ele, tenho certeza que no céu você não entra. Não é julgamento. Na Bíblia está escrito. Leia a Bíblia. O grande problema do cristão é não ler a palavra. Não ler a palavra. Conhecer a palavra e o Deus da palavra. Eu só conheço Deus, eu só tenho intimidade com alguém que eu conheço. Não tem como ter intimidade com alguém que eu não conheço. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. E sabemos o nosso papel. Não adianta ir pelo mundo afora se eu não tiver um encontro com Deus aqui, agora. Eu preciso ter essa consciência de que a mudança que eu quero no outro precisa começar em mim. Para encerrar, Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Senhor está batendo na tua porta. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada na tua casa, na tua vida. Mas depende de você abrir. De você se prontificar a ser instrumento de Deus. De você se prontificar a perdoar-se e a perdoar o outro. De você se prontificar a amar o outro como Jesus te amou. Sem julgamento. Com liberdade. Penso que falta para nós um pouco mais de consciência de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o grande eu sou? Quem é Jesus? Que veio ao mundo, foi exemplo para nós em tudo, como filho, como amigo, como cristão, como filho de Deus. Ele foi exemplo para nós em tudo. Quem é Jesus para você? A ponto de ele nos amou tanto a ponto de dar a sua própria vida por nós, em obediência a Deus. Será que estamos sendo obedientes ao Pai?
acho que falta dentro dos nossos corações obediência. Obediência. Vamos buscar mais a Deus, não esperar que a crise venha dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Te dou meu coração e tudo que há. Faça essa oração. Entrega ao Senhor o coração. Meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida no tudo. Se você quer realmente entregar tudo ao Senhor, para que Ele possa fazer novas todas as coisas na tua vida, vem aqui à frente. Você que já é cristão, já é evangélico, é membro dessa igreja, eu gostaria de orar por você. Entrego a ti, Jesus. Eu deixo aos pés da cruz conhecer a ti, seu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. O Senhor quer fazer novas todas as coisas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Eu não estou falando para você ser missionário. Eu estou falando para você ter uma vida transformada. Te dou meu coração, entrego a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, entrego a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego
tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Todos que têm sede, os que fracos são, vem a fonte e bendire o teu coração, a dor, a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de todos esses que estão aqui diante do teu altar. Quero te agradecer imensamente por esta igreja. Oh, Pai, ministra a tua graça, Senhor, no coração daqueles que não vieram à frente também. Que eles possam receber, Senhor, aquilo que eles vieram buscar esta noite nesse lugar. Um renovo de alma, Pai. Uma transformação do teu Santo Espírito. O Espírito que faz novas todas as coisas. O Espírito que transforma. O Espírito que dá renovo de alma, de corpo, de tudo, Pai. Manda os teus exércitos com a espada desembainhada ocuparem todos os espaços desse lugar, Senhor, dentro e fora. Que dentro das suas casas possa haver um renovo também, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Ministra a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Haja, Senhor, no pensar, no agir, no falar e no sentir, na vida de cada um. Que hoje, Pai, eles possam levar para junto de si e para junto de ti aquilo que está no teu coração, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cumpra a tua vontade nesta igreja, na liderança desta igreja, Pai, no grupo de louvor. Abençoe, Senhor, esses irmãos, aqueles que estão mexendo com a parte da mídia. Abençoe-os também, Senhor. Renova a força deles, Pai. Toma todos dessa igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Haja, Pai, como Deus do impossível neste lugar. Te louvo, te glorifico, te exalto, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada por esta oportunidade. Leva-nos para os nossos lares com a tua paz, com o teu amor e com a tua proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Oi, gente, meu nome é Juliana, tenho 27 anos e vivi por um ano na Índia a trabalho. Então eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha experiência lá, das minhas perspectivas. Cada pessoa vive uma experiência diferente, então isso que eu vou contar aqui agora é baseado nas minhas experiências. Então eu quero contar para vocês alguns fatores que eu acredito que favoreçam a evangelização na Índia e alguns fatores que desfavoreçam a evangelização na Índia. Vamos começar pelos pontos que favorecem a evangelização. Um ponto positivo é que as cidades na Índia têm se desenvolvido bastante. Isso significa que, por exemplo, uma cidade como Mumbai, Nova Delhi e outras cidades parecidas, elas têm se aberto cada dia mais
não necessariamente para o cristianismo, mas elas têm se aberto para outras coisas que venham do Ocidente ou que venham já das cidades maiores. Isso significa que elas estão cada dia mais propensas a ouvir coisas diferentes. Então isso é muito legal. Um outro fator positivo é o fato de o indiano ser muito receptivo. Eu vejo até um pouquinho da característica brasileira no indiano, no quesito de ser hospitaleiro, de ser amoroso. O indiano é muito atencioso. Isso para mim é um fator super positivo, porque das minhas experiências lá eu sempre tive muita ajuda, sempre fui muito auxiliada naquilo que eu precisei. Eu até brinco que às vezes a gente pede indicação de uma rua ou de um endereço e você precisa perguntar pelo menos umas 3 ou 4 vezes para ter certeza que o endereço está certo. Não por má fé, mas é porque ele não teve coragem de me dizer que ele não sabia qual era esse endereço, então ele me dizia para seguir em frente só para não me frustrar. Então esse é um ponto muito legal. É diferente, eu acredito que ele seja um ponto positivo, porque é diferente de algumas outras sociedades e comunidades em que as pessoas são muito fechadas, são muito frias, acabam sendo até um pouquinho agressivas com estrangeiros. Então esse também é um ponto muito positivo. Mais um ponto interessante é que nessas cidades grandes eu vi com alguma frequência igrejas cristãs. O que eu quero dizer com isso é que passando na rua eu conseguia ver de cara algumas igrejas. Elas não eram escondidas, elas não eram restritas a grupos de pessoas específicos. Eu, como indiana, poderia simplesmente passar por aquela porta e assistir uma pregação. Então isso foi super positivo. O último ponto da minha lista de fatores positivos é o fato de que ser cristão na Índia, pelo menos nas cidades em que eu passei, não foi um problema. Você tem a liberdade de ser cristão, você tem a liberdade de exercer o cristianismo e dizer se você é isso ou se você é aquilo. Isso não era só com o cristianismo, isso também acontecia com algumas outras religiões e denominações. Então eu sempre tive muita liberdade nesse sentido. E esses foram os fatores positivos que eu tinha para trazer para vocês. Com relação aos fatores que desfavorecem a evangelização na Índia, eu tenho alguns pontos sobre isso. Um deles são as castas e os karmas. É um pouco difícil de falar desses dois pontos de uma forma separada, já que eles são bastante interligados. Para a gente começar a falar sobre isso, eu queria trazer um exemplo que ele é muito ligado a qual casta da sociedade você está e, com relação a isso, qual karma você vai carregar, você como indiano. Se eu sou, por exemplo, de uma família que é limpador de latrina, o meu bisavô foi assim, o meu avô foi assim, o meu pai foi assim, eu também vou ser assim. O primeiro ponto é que isso não é um problema. Isso é fruto da vida que aquela família viveu e fruto do que aquelas pessoas viveram. Então, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez e que as outras gerações fizeram e eu vou ser um limpador de latrina. Qual é a razão disso? Eu quero ter uma vida melhor nas minhas próximas vidas, nas minhas próximas reencarnações. Então a ideia de que eu devo fazer tudo certo nessa vida e exercer da forma como a minha família exerceu vai impactar diretamente nas vidas futuras que eu vou ter. Isso acaba sendo um fator que atrapalha um pouco a entrada do cristianismo e a expansão do evangelismo, porque é um pouco difícil você mostrar e fazer com que um indiano compreenda a relação do karma e da salvação de Jesus Cristo. Então essas duas palavras, né, o karma e as castas, são juntos um fator bastante complicado. Mais um ponto é a linha tênue que existe entre cultura e religião na Índia. Pra gente que mora no Ocidente pode parecer uma coisa muito clara essa divisão, embora em algumas regiões do Brasil nem seja tão claro assim. Mas quando a gente está falando da Índia, a gente está trazendo alguns conceitos, como por exemplo o que eu acabei de dizer sobre karma, em que ele luta por ter uma vida de acordo com o que ele tem que ter agora, para que ele tenha uma vida reencarnada muito melhor. Quando a gente fala do cristianismo, na cabeça dele ele não tem que ser salvo por nada, porque ele vai viver uma outra vida, uma reencarnação. Então na cabeça dele as coisas acabam perdendo um pouco o sentido. Porém, a questão de karma e de casta, as duas questões juntas, elas são tão intrínsecas na cultura
que é um pouco complicado fazer essa divisão. Então, como é que a gente consegue dividir isso no nosso discurso? Um missionário consegue dividir isso num discurso de evangelismo ou de uma conversa com algum indiano sobre esse assunto? Por conta disso, essa linha tênue pode ser, sim, um fator que complica o evangelismo na Índia. E o último ponto que eu queria trazer é que, lembra quando eu disse que eu podia ser cristã e que estava tudo bem? A parte negativa é que eu posso ser cristã, mas não me convém evangelizar. Isso significa que as partes convivem muito bem, ou seja, eu posso conviver com um hinduísta, com um budista, viveremos muito bem, desde que eu não tente colocar essa minha religião, que é o cristianismo, goela abaixo para ele. E vice-versa, essa premissa funciona para todos os lados. Isso pode ser, sim, um fator que complica a entrada a prática do evangelismo, justamente porque o fato de eu ser cristã, mas não poder evangelizar, me deixa num impasse, porque Jesus disse que a gente tem que ir, sim, e evangelizar. Por conta disso, esse é um ponto que traz questionamento com relação aos fatores positivos e negativos. Bom, além de trazer os fatores positivos e negativos para a evangelização na Índia, eu queria deixar aqui uma curiosidade. Hoje, quando um indiano se converte ao cristianismo, ele opta, é um hábito, isso não é uma regra, por deixar de usar o seu nome original, ou seja, seu nome de nascença, e ele passa a usar um nome considerado ocidental. Então, por exemplo, um indiano que antes se chamava Himanshu Gupta, depois que ele se converteu, ele optou por utilizar o nome Frank Almeida. Como eu disse, isso não é uma regra, mas essa é uma prática que acontece. Muitas vezes eles atrelam os seus sobrenomes com nomes de deuses indianos ou de culturas ou tradições hinduístas, e eles acabam não querendo mais ter os seus nomes relacionados a isso, então eles mudam os seus nomes. Quando eu conversei com a Rosângela, ela me pediu para dar uma dica para pessoas que desejem evangelizar na Índia. Bom, a única coisa que eu posso dizer é, primeiro, antes de tudo, vá, entenda, conheça, compreenda a cultura, entenda o contexto cultural, o contexto social, quais são as linhas tênues, e isso acontece no dia a dia do convívio, e depois conte para eles aquilo que você acredita, pelo que você vive. Isso é uma forma de ser cordial e de respeitar a cultura indiana. Isso porque você está em território alheio, então a primeira coisa é entender de fato, não é só ouvir histórias, mas é compreender aquilo que ele vive, a ponto de ter a empatia e sentir a dor, sentir a necessidade. E depois disso, entrar com aquilo que você acredita. Às vezes parece fácil dizer, é difícil fazer, mas é muito próximo da realidade. Obrigada.